Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para o TBT da TV, este nosso programa que relembra páginas marcantes da história da TV brasileira. Nesta semana vamos falar de uma novela sempre lembrada entre as mais representativas da nossa telinha, a novela da Janete Claire, que agora em 2022, mais precisamente neste mês de dezembro, completa 45 anos da sua estreia. A versão original de O Astro. Antes de relembrarmos aqui passagens da trama de O Astro, seus personagens, o meu pedido de sempre a vocês: que façam a inscrição aqui no canal se não tiverem feito ainda, compartilhem os nossos vídeos com outras pessoas que vocês acham que podem gostar dos assuntos que nós tratamos aqui, comentem aqui sugerindo temas para os nossos próximos vídeos, não só do TBT, mas dos outros programas, todos de segunda a sexta-feira, todo dia tem um vídeo diferente. E, claro, dê o seu joinha, dê o seu like, tudo isso é muito importante para que o trabalho que a gente faz aqui chegue a cada vez mais pessoas. E agradeço sempre a vocês todos pela audiência. Muito bem, O Astro é uma novela da Janete Claire, como eu disse, que foi lançada pela TV Globo no seu horário das 8 horas, em 6 de dezembro de 1977. Então, agora, 45 anos da estreia. É uma das novelas mais lembradas, mais famosas, mais saudadas, não só da obra da própria autora, como também da teledramaturgia brasileira. Fez realmente um grande sucesso, O Astro. Do que é que trata essa novela? O personagem principal, o astro do título, é um guru de churrascaria. Exatamente, porque ele se apresentava numa churrascaria, numa determinada churrascaria, onde encontrou determinados personagens, enfim, que é o Herculano Quintanilha, papel do Francisco Cuoco. Francisco Cuoco já vinha de outros trabalhos com Janete Claire, era o ator preferido da autora, e alguns desses trabalhos, Selva de Pedra e Pecado Capital, também de grande sucesso, consolidaram a imagem do ator junto ao público de telenovela. E o Astro foi talvez o maior personagem da sua carreira até aquele momento. Ele já tinha mais de 10 anos fazendo novelas e também tinha feito teleteatros antes, e o Herculano Quintanilha realmente foi um momento de clímax na trajetória do Francisco Cuoco. Em 1962, a história começa quando, em meio aos festejos pela conquista do bicampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira, numa cidadezinha do interior chamada Guariba Grande, Herculano, essa é a terra natal dele, onde ele vivia, Herculano e um amigo seu chamado Neco da Silva, que era o papel do Flávio Miliaccio, os dois estão ali em vias de fugir brevemente com um dinheiro que toda a cidade arrecadou, toda a cidade fez doações para o Frei Laurindo, o pároco local, que era o Nestor de Montemar, para a restauração, a reforma da igreja da cidade. Eles se passaram ali falsamente por especialistas em obras dessa natureza, engenheiros, enfim, claro que não eram, e Neco foge com o dinheiro sozinho e deixa que Herculano passe a humilhação, a vergonha de ser acusado desse crime sem a sua companhia. Herculano tem uma companheira, a Doralice, que é a Cleide Blota, e um filho, o Alan, que é, em criança, o Luiz Carlos Ninho, ou Luiz Carlos Mendonça, dependendo da fonte que a gente consultar. E depois de crescido, quando reaparece na história e vai conviver com o seu pai novamente, é o Stepan Nersessian. Herculano se vê obrigado a fugir, a ir embora de Guariba Grande. Ele é expulso da cidade, porque senão vai ser linchado e morto. Tamanha é a revolta das pessoas. E ele, aos gritos do filho de que para onde ele vai, o menino chamando pelo pai, enfim, ele jura para aquele filho que vai voltar um dia para buscá-lo. Ele não exatamente vai buscá-lo, mas o rapaz vai conviver com ele no Rio de Janeiro, 12 anos depois, quando nós temos então a atualidade da história.
Ela não se passava em 77, 78. Iniciava-se em 1974. Aí nós reencontramos o Herculano no Rio de Janeiro, trabalhando como guru de churrascaria, como eu disse. As cenas dele na churrascaria eram gravadas numa churrascaria de verdade, localizada no bairro do Alto da Boa Vista, na capital do Rio de Janeiro, e ali ele vai conhecer o seu par romântico, uma mulher que mexe muito com ele, e nesse tempo, desde que ele saiu de Guariba, ele desenvolveu poderes, digamos assim, mediúnicos de um lado, sobrenaturais de outro, um charlatanismo ainda por uma terceira via, mas ele de fato conseguia dizer para as pessoas coisas que faziam sentido sem que tivesse apurado com elas nenhum detalhe sobre aquilo antes. Foi o caso de uma mulher muito interessante com quem ele se envolveu, Amanda Mello Assunção, que era a personagem da Dina Sfat. Era uma executiva, cuidava das empresas da sua família, que não eram geridas tão bem pelo seu pai, o Melo Assunção, que era o Hélio Ari, e tinha uma irmã mais nova, da qual ela serviu praticamente mais como mãe do que como irmã, porque elas ficaram órfãs de mãe bastante cedo. A Joselina, que todos chamavam de Josi, papel da Silvia Salgado. Essa família dos Melo Assunção tem negócios, tem interesses em comum com os Hayala, que são descendentes de libaneses, salvo erro da minha parte, que ficaram muito ricos, especialmente graças ao trabalho de um deles, o líder, o irmão mais velho, Salomão Hayala, que é o Dionísio Azevedo, um ex-mascate que começou a trazer toda a sua família do Líbano conforme deu mais certo na vida e havia se casado com uma moça de sociedade no Rio de Janeiro, para também ser melhor aceito entre aquelas pessoas, já que só o dinheiro não bastaria. Casou-se com a Clotilde, que preferia ser chamada de Clô, que era a Teresa Raquel, uma mulher fútil, infeliz no casamento, um pouco histérica, dada a ataques, e que tinha na sua tia, Dona Magda, que era o papel da Ida Gomes, a sua grande confidente, uma mulher que a compreendia muito bem, inclusive ajudava a acobertar escapadas da Clô. Ela arrumou um amante bastante mais jovem do que ela, Felipe Cerqueira, que era o personagem do Edwin Luiz, e tinha uma proximidade muito grande, uma amizade, a gente pode dizer, com um cabeleireiro chamado Henri, que era o José Luiz Rod. Henri, este amigo de Felipe. Pois bem, Salomão Hayala era um grande patriarca, dono de empresas que faturavam muito dinheiro, mas não era feliz nesse casamento com a Clô, nem com a família que era composta de chupins que só queriam saber do dinheiro dele. E aí nós estamos falando dos seus irmãos e cunhadas e sobrinhos, enfim. Ele tinha 3 irmãos, Samir Rubens de Falco, o mais ambicioso e perigoso deles, e que havia sido casado com Amanda, Youssef, papel do Isaac Bardavi, o mais fraco de todos eles, e Amin, que era o Macedo Neto. Salomão Hayala era muito infeliz também por causa do único filho que só lhe dava grandes desgostos. Renegava toda a fortuna que ele levou tantos anos e tanto sacrifício para construir. Márcio Hayala, que era o papel do Tony Ramos, na sua segunda novela da TV Globo, que ele nem faria inicialmente, mas já falaremos mais sobre isso. Márcio dizia-se um mensageiro, um representante da palavra de São Francisco de Assis. Então pregava a humildade, o desprendimento aos valores materiais. E há uma cena muito simbólica de O Astro, no capítulo 9, salvo erro da minha parte, que mostra uma grande discussão de Salomão com Márcio, porque Márcio acha que o pai enriqueceu por meios tortos e que a sua fortuna tão grande poderia e deveria ser repartida com os mais necessitados, com os pobres, começando inclusive pelos funcionários das próprias empresas. Então um dia o Márcio chega em casa com vários desses funcionários das empresas Hayala, para o choque da secretária da presidência da empresa, que é a dona Beatriz, papel da Heloísa Helena, que era apaixonada pelo Samir, e pede para eles esperarem um pouquinho que ele vai falar com o pai. Aí ele fala: olha pai, esses funcionários eu trouxe eles todos que o senhor não imagina.
eu prometi que com o seu dinheiro o senhor vai aumentar o salário deles, vai dar geladeiras para eles. Vocês imaginam, geladeira naqueles anos 70 era uma coisa cara, não que hoje seja barata, mas era ainda mais cara e representava um grande investimento para as famílias de poucos rendimentos. Né? Muita gente não tinha geladeira em casa nos anos 70. Então, nós vamos dar geladeiras para eles, vamos aumentar os salários deles, prometi tudo isso. O senhor pode fazer isso, não pode, pai? Ele fala, não, veja bem, acontece que a gente precisa aprovar no orçamento da empresa esse tipo de coisa, não é assim, porque você tem que aumentar de acordo com o merecimento, de acordo com a produtividade, há uma série de fatores que determinam, e o Márcio vai se enervando com aquilo, porque ele sabe que na verdade vai ser engrupido, não vai ter a sua reivindicação atendida. E aí ele começa a dizer que não quer saber do dinheiro do pai. Ao que o pai revida com a afirmação óbvia de que até ali ele nunca havia reclamado desse dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro que ele renegava havia dado a ele uma boa casa, conforto, boa comida, estudos, automóveis, iates, lanchas, passeios, enfim, uma vida realmente privilegiada que todas as pessoas gostariam de ter. Ao que ele diz que se o problema era esse, não tinha nada demais. Ele tirava até a própria roupa, ia embora daquela casa e não queria nem aquela roupa. Joga a cueca na cara de um dos tios, inclusive. E sai nu. A nudez de Tony Ramos devidamente coberta, com elementos de cena, vasos, sofá, enfim. Mas ele sai do escritório do pai e passa diante daqueles empregados das empresas todos nu, para o choque, o estarrecimento de todos. E claro que depois disso vai passar uma temporada num sanatório, mandado pelo próprio pai, inclusive. Ele acha que a solução para a vida de Márcio é envolver-se com o trabalho. E um dia no escritório, desencantado com tudo de mal que o dinheiro provocava na sua visão, atira dinheiro pela janela, o que é mais um indício de que ele precisa de ajuda, claro, não necessariamente psiquiátrica, mas atenção, tentar compreender aquele rapaz que não era louco. E Márcio vai encontrar essa compreensão, essa acolhida, justamente em uma moça pobre, que não tem a realidade a qual ele é habituado. Lili, que é o papel da Elizabeth Savala. Lilian é o nome dela, apelido Lili. Lili era bastante despachada, dizia o que pensava, uma moça corajosa. Para muitos até insinuava-se que ela fosse homossexual. Tamanha era a sua diferença em relação ao que se esperava das moças da sua idade. Inclusive, desfez um noivado com o Natal, que é o Carlos Eduardo Dolabella, um amigo da família, vizinho, enfim, porque ela não queria se casar com ele sem amor e porque, sabidamente, ele a dominaria. Gostaria que ela fosse uma Amélia, mulher de verdade, em casa, vivendo só para marido e filhos. Lili era irmã da Laura, que era a Ângela Leal, e da Luísa, salvo erro da minha parte, que é a Regiane Marques, as três filhas de Dona Consolação. O papel da Heloísa Mafalda, uma mulher simples, muito dada aos cuidados com a família e que amargava o fato de ter sido abandonada pelo marido para criar aquelas três filhas sozinha. Esse marido depois volta tentando o perdão dela e reconquistá-la, que é o Malvino, papel do Paulo Gonçalves. Laura, irmã de Lili, era mulher do Neco, aquele camarada que passou Herculano para trás. A união dos mundos do subúrbio e dos personagens ricos ocorre a partir de Márcio e Lili e de Herculano. Herculano, com seu trabalho na churrascaria, se aproxima de Amanda, de Beatriz e vai galgando espaços na vida dessas pessoas de maneira a se tornar uma figura de confiança e de influência nas próprias empresas Rayala, onde ele vai trabalhar, tendo como grande inimigo rival do dia a dia o Samir. Não só porque o Samir ambicionava a posição do irmão Salomão, como também por causa da Amanda. Mas como é que Herculano consegue ter esse espaço nas empresas Rayala, que eram dominadas pelo Salomão e que tinham o Samir ali à espera de assumir essa posição? Salomão Rayala é assassinado no capítulo 42 da novela. Então é bem no começo. E cria-se um mistério em torno de quem matou Salomão Rayala, que é, junto com quem matou Odete Reutemann, da novela Vale Tudo,
o maior mistério da nossa teledramaturgia, sem dúvida. Há outros de grande destaque: quem é o assassino da novela A Próxima Vítima, quem matou Linneu, enfim. Mas quem matou Salomão Rayala se tornou uma legenda do suspense das novelas. E que realmente só foi igualada 11 anos depois, 10, 11 anos depois, em Vale Tudo com o caso da Odete Roitman. No fim da novela, revela-se quem matou Salomão Rayala. E no decorrer da história, Janete Claire desenvolveu o enredo de forma a dar vazão a muitas suspeitas. Muita gente tinha motivos para matar Salomão Rayala. A Clô, o próprio Márcio, por que não? Herculano, Amanda, o pai de Amanda, Felipe. E o assassino era Felipe. Janete se inspirou num crime real que envolveu um rapaz de sociedade dado a consumo de tóxicos, de drogas, um amigo seu, cabeleireiro, e na vida real eles não mataram, não estavam implicados num crime contra um grande milionário, mas sim contra uma jovem que eles conheciam. E esse crime marcou a crônica policial brasileira naquele final dos anos 70, a morte de uma moça chamada Cláudia Lecim Rodrigues, que gerou um filme chamado O Caso Cláudia, e que até hoje é lembrado justamente por conta da sensação de impunidade sobre os responsáveis por esse crime. Muito falado, Janete Claire se inspirou nesse crime, muito falado, para criar a solução do mistério em torno da morte de Salomão Rayala, que é desvendado na última semana da novela. Não exatamente no último capítulo, mas na última semana. No decorrer da novela, enquanto o público foi num crescendo de expectativas para descobrir quem matou Salomão Rayala, é claro que a história não ficou só nisso. Então nós temos dificuldades no casamento do Neco e da Laura, porque ele não vale grande coisa, e um dos seus barbeiros, ele tinha uma barbearia, o Almeida, que era o Edson Silva, era apaixonado pela Laura, queria, quem sabe, uma chance com ela, se ela um dia largasse o Neco. As grandes dificuldades do romance de Márcio e Lili, porque além dos mundos que os separavam, ele tinha a responsabilidade de substituir o pai, chega a se casar com a Josi, embora engravide a Lili. A Josi engravida também, tem uma gravidez difícil e morre muito cedo por conta das dificuldades clínicas que se revelam, né? Ela tem uma saúde frágil e o Herculano colabora para que a Lili acabe indo presa e aquilo faça com que o Márcio não possa se casar com ela, um motivo a mais, embora eles se amem, enfim, mas não pega bem para um rapaz daquela posição se casar com uma moça envolvida num roubo que vai parar na cadeia, enfim. Então esse casal sofre muito, Márcio e Lili, e tinha uma grande torcida do público. E claro, o romance do Herculano com a Amanda, o envolvimento cada vez maior do Samir com a Clô, e aí nós temos uma proximidade muito grande com o Macbeth, né, do Shakespeare, e também com toques do Hamlet, enfim, peças do Shakespeare em acontecimentos trágicos envolvendo famílias e disputas de poder e conflitos de gerações. E esses personagens despertavam uma grande torcida do público, mas principalmente o Herculano, o nosso guru de churrascaria que vira um grande executivo, e nisso traz para o Rio de Janeiro o seu filho, o Alain, e o Márcio e a Lili. Amanda, que era a Diana Sfat, também era uma personagem muito querida do público. Mas, segundo a própria atriz, Amanda foi uma personagem difícil de fazer, porque não era uma personagem do coração de Janete, como eram a Lili, o Márcio e o Herculano. Inclusive, um casamento entre o Herculano e a Amanda era muito esperado, mas acaba não acontecendo. No dia da cerimônia, a Amanda deixa o Herculano falando sozinho, não vai se casar com ele. Isso foi uma resposta a uma atitude da censura 6 anos antes, em outra novela sua, Selva de Pedra, quando a Janete Claire não pôde casar os personagens da mesma Dina Sfat e do mesmo Francisco Coco, que no caso eram a Fernanda e o Cristiano. Então ela escreveu no capítulo, mandou um bilhetinho para o elenco, inclusive dizendo que agora, vejam só, vocês devem se lembrar, vamos ter a vingança de Fernanda contra Cristiano.
era agora Dina Sfat quem abandonava Francisco Coco no dia do casamento. E além desses personagens e tramas que nós citamos, também podemos destacar no elenco de O Astro, na sua primeira versão, Maria Helena Velasco, que interpretava a Valéria, partner do Herculano, nas suas apresentações como guru. Também o Tony Ferreira, que faz o Dr. Gilberto, um interesse romântico da irmã mais nova da Lili. O Paulo Gonçalves, que eu já citei, que é o Malvino, o pai das três moças. E o seu Dondinho, que era o Juan Daniel, pai da Doralice. É uma história, claro, o seu Pirilo Cerqueira, pai do Felipe, um homem que sofre muito com o mau caráter e as más amizades, enfim, a vida errada que leva ao seu filho, o Felipe, que é o Enio Santos, que interpretava a Miriam, que é a Thelmelita, namorada muito mais jovem do Melo Assunção. Esse é um elenco muito vasto que conta com diversos outros nomes. O Astro permaneceu na memória do público a ponto de ter ganho uma nova versão em 2011, escrita por Alcides Nogueira, Geraldo Carneiro, Vitor de Oliveira, Tarcísio Lara Puiati, e celebrou os 60 anos de telenovela no Brasil, que são celebrados a partir de 1951, quando estreou a primeira delas, Sua Vida Me Pertence, na TV Tupi. O Astro é uma novela tão lembrada a esse ponto, não só pelo mistério de quem matou Salomão Rayala, mas porque fez muito sucesso, como todas as novelas da Janete Claire faziam. Os capítulos de O Astro tinham a mesma audiência ou mais que os jogos da Copa do Mundo 78 da Argentina. Capítulos sem nada demais, sem maiores revelações e reviravoltas. Então, é um grande marco por conta da comoção que o Brasil viveu a partir dos lances das vidas desses personagens e do magnetismo da figura do Francisco Coco, especialmente, interpretando esse Herculano Quintanilha, que é um personagem tão simbólico da nossa televisão e que fez com que ele voltasse nesse remake de 2011, nessa adaptação, interpretando um mentor, uma consciência do novo Herculano, que era o Rodrigo Lombardi, chamado Férragos. Mas eu comentei há pouco que o Tony Ramos foi tão bem nesse papel de Márcio, tão querido pelo público, e nem faria a novela inicialmente, é verdade. Quem interpretaria o Márcio Rayala seria Stepan Nercessian, que vinha de um grande sucesso na novela anterior da Janete Claire, naquele mesmo ano de 1977, Duas Vidas. Seu personagem se chamava Maurício, era um jovem que se envolvia com uma mulher mais velha, a Sônia, a Isabel Ribeiro, que interpretava essa personagem, e Stepan fez muito sucesso, já vinha de outros sucessos, Bandeira 2, que foi sua primeira novela, enfim. Mas esse papel de Márcio foi destinado inicialmente a ele. Só que Tony Ramos, que estava estreando na TV Globo, fazendo a sua primeira novela entre Duas Vidas e O Astro, que foi Espelho Mágico, de Lauro César Muniz, foi convidado pelo diretor das três novelas, Daniel Filho, para participar de testes junto com atrizes, a fim de definir quem faria o papel de Josi, a noiva de Márcio. Então ele viveu o Márcio nesses testes, escolheram a partir deles a Silvia Salgado, que iniciava a sua carreira naquela época, e o Daniel Filho gostou tanto do Tony Ramos como Márcio, que resolveu então deslocar o Stepan para o papel do Alain, o filho do Herculano, e dar a ele, Tony, o papel de Márcio, que com certeza popularizou-o ainda mais, ele que já havia feito muitas novelas na TV Tupi, e abriu o caminho para que o Márcio foi um sucesso tão grande que abriu o caminho para que ele fosse em seguida o protagonista absoluto da próxima novela da Janete Claire, em 1979, que foi Pai Herói. Quem matou Salomão Rayala, como eu disse, foi o Felipe, né? E o motivo foi que, além dele ter um envolvimento, um caso com a Clô, Salomão Rayala, para afastá-lo da Clô, ele havia ameaçado o Felipe de entregá-lo à polícia por conta do seu envolvimento com drogas e, enfim, ele disse que, para poder matá-lo ali, armar a cena, ele disse que queria conversar com ele para tomar um dinheiro emprestado, mas o homem não caiu naquilo e com a colaboração do Henri, ele então deu uma coronhada em Salomão Rayala e depois o corpo dele foi encontrado dentro do seu automóvel bem longe dali para simular um acidente.
Edwin Luiz sabia que seria revelado como o assassino. Jeanette Claire havia dito a ele: você vai ser o assassino do Salomão Rayala. Ele, que vinha de papéis que o consagrariam como galã, inclusive em Escrava Isaura, uma novela que ele havia acabado de fazer e que o tornou muito popular, ele fazia o Álvaro, o par romântico da Escrava Isaura, achou muito interessante fazer esse personagem que era, embora de boa família e de sociedade, era um marginal, envolvido com o tráfico de drogas, era usuário de drogas e culminou no fato de que ele também se tornou um assassino. E a revolta do Márcio quando descobre que o assassino do pai dele é o Felipe é muito grande. O Astro tinha sua abertura embalada pelo João Bosco cantando Bijuterias, que é um clássico dos temas de novela, e foi a ponto de ser revisitado nesse remake, foi a mesma música gravada pelo mesmo João Bosco, e é realmente uma grande novela, nós podemos ficar falando horas, tanto da versão original quanto do remake. Mas, por hoje, o TBT da TV fica por aqui. Um grande abraço a você, obrigado pela audiência, curta, compartilhe, comente aqui, sugira novos temas, inscreva-se no canal, um abraço, tchau!